Olá, olá, povo do meu condomínio, mais um Siga-me Cast, mais um programa maravilhoso. E hoje vamos abordar um tema importantíssimo e muito interessante, tanto para gestores quanto para moradores. E temos hoje uma pessoa incrível para bater um papo conosco, que é letróloga, professora de português, inglês, literatura, especialista em tradução da língua inglesa, especialista em pesquisa da educação. Hoje eu estou com minha amiga Priscila Cavalcante. Seja muito bem-vinda ao nosso Siga-me Cast. É um prazer imenso tê-la conosco. Muito obrigado pela oportunidade da gente bater um papo e, claro, explanar hoje o universo da comunicação e, claro, como uma especialista, né? Isso, muito obrigado pela presença. Sou eu que agradeço. Priscila, você é uma síndica profissional hoje, que tem, né, estudado bastante sobre a profissão, entrou no mundo condominial através como síndica moradora, identificou os problemas e tem usado sua expertise em ser professora, em se comunicar, em lidar, e tem usado muito isso. E você entende que tem ajudado bastante você no que você está se determinando a fazer, no que você está enfrentando no dia a dia? Sem dúvida, Diego, sem dúvida. Isso facilita muito, né, o processo de comunicação dentro do condomínio. A gente pode, logicamente, fazer, como eu falo, costumo sempre falar, adequação linguística, né, com os moradores. A questão da faixa etária, a questão de como a gente pode abordar da melhor forma. Cada um tem um jeito muito peculiar, a forma de comunicação, né? E o síndico, na realidade, ele tem que ser um grande mediador, né? Para que a gente possa ter uma resposta melhor e o condomínio tenha uma harmonia, né? Uma porque harmonia. É o que todo mundo busca. É o que todo mundo busca. E vamos falar sobre comunicação assertiva. Defina, para mim, que não, né, eu sou um pouco leigo nesse assunto, também eu tenho certeza que o público de casa, alguns não vão entender o que é comunicação assertiva. Nos explique o que é, de fato, a comunicação assertiva para o público. Na verdade, a comunicação assertiva é uma prática, né? É uma prática que a gente pode usar no nosso dia a dia e a gente pode usar em diversas áreas da nossa vida, né? A gente pode usar com familiares, a gente pode usar... no meu caso, eu uso em sala de aula, né, com os meus alunos e também levando essa proposta para a área condominial. Então, quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente fala na forma como a gente vai se expressar, como a gente vai atingir o nosso público-alvo, né? E a gente também tem que usar algumas estratégias para que a gente possa se fazer entender e também entender as pessoas, o que é que elas querem, o que é que elas buscam, quais são as demandas que elas trazem para a gente, né, como representante de uma comunidade, que é a função do síndico. Então, isso que define a comunicação assertiva. Exatamente. Quais essas estratégias que são usadas na comunicação? A gente tem que, primeiramente, a gente precisa escutar. A gente fala muito importante, porque a comunicação muita gente acha que é falar, né? Eu vou só me comunicar. Mas isso é um ponto uma muito troca interessante, de informações. Que é o ouvir. Né? Isso. A gente fala muito. Eu acho que você já deve ter escutado, o pessoal de casa também, sobre a escuta ativa, né? Você ouvir exatamente o que está sendo falado. E, a partir daí, você usar, né, a técnica necessária para que você seja acolhedora, né, que isso é muito importante também, porque a gente está lidando com pessoas dentro de uma comunidade que é o lar, é a residência. Eu, como síndica moradora, né, atualmente, também é minha casa. Sim. Então, eu preciso que eu tenha também um ambiente agradável para poder atuar como síndica. Eu creio que para você a dificuldade seja até um pouco maior, porque você tem uma intimidade com os seus vizinhos. Sem dúvida. Você é a gestora, que precisa ter posicionamento de gestora, e você tem uma intimidade. E muitas das vezes as regras, para quem as quebra, você precisa ter um posicionamento, e esse posicionamento é interpretado de forma não muito bem aceitável. Às vezes não. Isso acontece bastante. A gente tem que ter muita inteligência emocional também,
né? Eu sei que não é fácil, né? Eu imagino que muitos síndicos passem por diversas situações e, infelizmente, é o dia a dia. Quando você trabalha com seres humanos, né, o ser humano em si, ele é complexo. É bastante. Né? E ali ele traz as informações, ali ele traz também uma carga, né, que é uma carga psicológica, uma carga de vivência, o meio onde ele está inserido. A cultura, né, também de cada Exatamente. família, de cada pessoa. Isso, é tudo. Você tem que lidar com pessoas que são diferentes e pensam diferentes. Então, isso é um grande desafio, na verdade. E como é que você tem usado essa comunicação para lhe ajudar? Você vem com essa bagagem, né? Como professora, você lidou com muita gente em sala de aula, então eu imagino que é lidar com adolescente, que imagino lidar com adulto, que já foi professora universitária, já ligou com diversas faixas etárias de idade. E o que é que essa bagagem lhe ajudou na comunicação para lidar com o público, com os moradores do condomínio onde você está como síndica? Eu procuro sempre tentar entender como é que essa pessoa como é a vivência dela. Eu procuro, logicamente que não é sempre que a gente vai conseguir. Até porque, assim, eu moro nesse condomínio, eu me mudei em 2021. E como eu sou de Recife, né, eu ficava muito Recife, Natal, e não tinha muito entrosamento com as pessoas do condomínio. E, a partir de 2023, eu vi algumas necessidades e passei a ser mais participativa, porque eu tinha algumas questões pessoais ainda pendentes em Recife, então tudo foi resolvido e eu passei a ficar mais em Natal. Então, eu comecei a ver que precisava dar uma contribuição, né, para o local onde eu tinha escolhido para morar. E quando eu percebi também que precisava alguém entrar ali para poder tentar ajudar em alguma coisa, eu me coloquei como síndica, né? Entrei em janeiro do ano passado. E, a partir daí, sim, eu comecei a conhecer as pessoas. E a gente percebe que existe, logicamente, uma história anterior à minha experiência, né? Ali naquele local. E a gente tem que ver e tem que, no dia a dia, tentar utilizar da melhor forma, né, para que não haja um conflito. Só que isso é humanamente impossível. Os conflitos existem a partir do momento em que a gente pensa diferente de outras pessoas e a gente só tem que respeitar. Né? Claro. A gente tem que ter muita empatia, se colocar no lugar do outro e tentar respeitar a forma dessa pessoa de expressão, a forma de comunicação. E a gente também tem, por obrigação, né, impor o nosso pensamento, né, e isso tem que ser respeitado, tanto do síndico com o morador com o síndico. Né? Isso é porque são duas realidades, isso. Tanto do síndico como gestor, exato, quanto do morador. Né? Isso. Essa técnica do ouvir, ela é muito importante para ambos, só que tem uma grande dificuldade em alguns moradores que geram demanda para o síndico, ou até mesmo gerando conflito, para a utilização dessa técnica de ouvir, de entender. Né? Quando essa pessoa não tem disso, você escuta, mas não gerou resultado. Que pode acontecer de não gerar resultado. Acontece muito. Qual a outra técnica que você utiliza para poder conseguir contornar essa situação e resolver o problema daquela pessoa? Quando a questão do conflito, vou dar 2 exemplos. Né? A gente tem o conflito entre moradores, né, que pode acontecer, é uma questão interpessoal. Né? Infelizmente, assim, e que no meio está o síndico. Exato. Era isso que eu ia falar. A gente não pode, de forma alguma, tomar partido. Claro, assim. claro. Tem que ser bastante neutro. E, assim, a gente precisa também ter uma postura um pouco mais firme, né? Uma linguagem bastante direta, né? Didática, eu digo até assim. Isso, acho que a linguagem didática ela é super essencial. E, assim, tentar resolver da melhor forma. Muitas vezes a gente não vai conseguir. Às vezes é frustrante, muito. Mas a gente tem que entender que nem tudo parte do síndico.
né? Claro. Quando a gente está falando entre conflitos entre moradores, né? A questão da... Porque, assim, a gente tem também, infelizmente, a gente tem muita questão da comunicação violenta, que Tem também é bastante. algo que atrapalha muito. A gente tem que ter muita clareza com o que a gente está falando. A gente tem que evitar também aquele velho ditado, fulano me falou. Eu ouvi dizer. Isso é um problema, né? Disseram, eu aquela fiquei velha sabendo. e conhecida fofoca. Exatamente, Tem muito, é a fofoca. Então, em condomínios acontece. Há bastante. E muito, infelizmente sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado também a fonte das informações, para que a gente não possa ser injusto, entendeu? A gente tem que enxergar o problema, né? Isso. E quando a gente não consegue, na verdade, que já aconteceu comigo várias vezes, a gente não conseguir chegar num denominador comum, então a gente precisa realmente partir para outros meios, digamos assim. A gente precisa pedir apoio, né, algum apoio de terceiros mesmo, para que a gente possa resolver da melhor forma. Falando sobre comunicação assertiva, existem pilares da comunicação assertiva, existem pontos. A gente falou sobre a escuta, a gente falou sobre, né, tentar mediar ali os conflitos, mas ele existe, para a gente poder entender de fato o que define a comunicação assertiva, se ela existe pilares, ela existe pontos, além da escuta, o que é que mais engloba a comunicação assertiva? Uma comunicação muito clara, direta, objetiva, né? Isso é fundamental. Então, você ser claro ao máximo no que você está se predeterminando a fazer, a falar, né? Isso. Você ter certeza do que você está falando também. Você não deixar nada nas entrelinhas. Isso é muito importante. Você não ficar naquela de a informação não está entrando ali naquele contexto, né? Muitas vezes acontece. Você está dando informação que não foi bem assim que foi dito. Eu não falei, né, dessa forma, você entendeu errado. Então, assim, a gente precisa realmente entender o que é que está sendo dito para que a gente possa também falar o que é esperado. Entendeu? Entendi. Porque, assim, muitas vezes as pessoas também colocam no síndico a responsabilidade de resolver tudo no condomínio. Uma testa de ferro, né? E não é assim que funciona. E, assim, pode até parecer algo que esteja um pouco atrasado, né? Fora de moda, digamos assim. Mas o livro de ocorrência, ele é muito importante. O papel do livro de ocorrência dentro do condomínio. Por quê? Porque tem coisas que precisam ser registradas. Isso também é muito importante. O livro de ocorrência ele serve para deixar o registro sobre tudo que estiver acontecendo. E é o registro daquele de antigamente mesmo. É o escrito com a assinatura, né, unidade e o Você acha importante ainda a utilização disso? Muito, muito. Sabe por quê? Porque a gente precisa formalizar também algumas informações. Porque a partir do momento que eu estou tentando entrar num acordo entre dois moradores, por exemplo, ou até mesmo em algum conflito que venha diretamente a mim. Para a gestão, no caso de você. Exato, para a gestão, eu preciso que a pessoa coloque, ela registre aquilo ali, para que a partir daquilo eu faça feito correção de livros, de cadernos de alunos meus. Isso é a sua expertise na sua profissão, né? Isso. Eu peço para que as pessoas registrem no livro de ocorrência e eu vou lá, eu assino, né? Eu coloco que estou ciente daquilo ali, coloco a data em que eu vi, né, o registro, e a partir dali eu tomo as minhas providências, né? Como síndica, minhas obrigações. Obviamente que o síndico tem que saber, né, o que é que ele deve fazer. E também eu uso, já indo para a questão das ferramentas, né? Porque também é importante na comunicação. O WhatsApp, ele é muito utilizado. O WhatsApp ele pode ser um amigo e pode ser um vilão. Exato. Então, assim, mande tal coisa por e-mail, uma solicitação por e-mail. Coloque no livro de ocorrência para que a gente, a partir dali também... Existe alguma... Porque, infelizmente, tem pessoas que a gente precisa formalizar as coisas, porque já aconteceu. Não, você falou isso. Não, eu não falei isso. Você entendeu errado. Não foi isso que eu quis dizer. Isso acontece com muita frequência. Então, tudo isso faz parte da comunicação. O que mudou na realidade do seu condomínio? Você conseguiu enxergar no condomínio onde você está como síndica? O que mudou
na utilização dessas técnicas? Você consegue enxergar alguma mudança, alguma melhoria, a convivência? O que é que você conseguiu enxergar usando essa técnica? As informações que eu tive quando eu cheguei no condomínio era que a gente não tem muito contato direto com o síndico. O síndico, às vezes, não está disponível. Eu ouvi muitas, não foram reclamações, mas informações. Isso na realidade quando você chegou ao condomínio. Exato, Entendi. exatamente. Assim que eu assumi, eu me coloquei sempre à disposição. Né? Uma coisa que talvez eu, na imaturidade, eu fiz errado, confesso. Coloquei o meu número pessoal e entreguei para todo mundo. Eu fiz um QR Code, coloquei lá no salão, fale com a síndica, estou à disposição e tal. Meia-noite, seu telefone tocando. Já aconteceu também. Acontece quando bate na sua porta, né? No caso, seu caso, já síndica foram moradora... na minha casa para tentar resolver. Olha, o único horário que eu tenho para falar é esse. E assim, eu já recebi pessoas na minha casa, só que não é o correto. Não é. Inclusive, a questão de final de semana... tem sempre o espaço do gourmet, onde tem um apartamentozinho térreo, do primeiro andar, onde as pessoas fazem as festinhas e, grande maioria das vezes, falta um pouco de noção. É isso, é noção. Eu não me preocupar com o meu vizinho e eu vou lá, aumento o som um pouco mais. Consequentemente, a minha voz vai aumentar o tom um pouco mais para acompanhar, a gente conseguir ouvir. Isso gera muito dor de cabeça. E o síndico que é morador, as pessoas vão na porta. Está acontecendo uma festinha ali e isso está me incomodando, quero que você pare. Isso, eu acho que deve acontecer. Já aconteceu dentro do condomínio? Já aconteceu. Como é que você usou a comunicação para resolver isso? Inclusive, eu moro no térreo. Eu moro no bloco. Lá são 3 torres e eu moro na torre onde fica a área de lazer. E, assim, eu nunca tive problemas com isso, mesmo quando eu era moradora, assim que eu cheguei, até porque o apartamento foi escolhido mesmo, eu quis aquele ali, e para mim está tudo certo. Mas quando você passa a ser síndica, o que é que acontece? Ela mora ali no térreo, então é tranquilo, né? Você não precisa nem pegar... Não precisa elevador, exato, não tem elevador. Exato. E, assim, eu até brinquei, e eu queria ter colocado na porta do meu apartamento... uma placa de acesso restrito. Só que eu fiquei pensando, eu disse, não, acesso restrito dá a entender que alguém ainda pode entrar, né? Só que não, tem que ser entrada proibida mesmo. E lá no meu apartamento tem uma placa de entrada proibida. Tem funcionado? Tem. Tem. Eu coloquei assim propositalmente. Porque né? As pessoas entram mesmo, né? É uma brincadeira, mas com fundo brincadeira de verdade. Com fundo de verdade. Isso. Tendo em vista esse assunto do espaço gourmet, a gente entra na questão que é uma especialidade também sua, que é a gestão de conflitos. Isso. O que é que você tem feito nessas gestões? Como você mesmo falou, já aconteceu, você mora no térreo, você não gera demanda, não gera dor de cabeça para você, mas quais os pilares? Eu quero entender quais os pilares, os pontos em que o gestor ele pode utilizar nas gestões de conflitos. Porque esse é um ponto. Existem diversas outras coisas, mas como o gestor ele pode iniciar, ele pode entender como se faz uma boa gestão de conflito. Que é uma especialidade sua, então eu quero entender também. Quero aprender com você. Quando a gente fala sobre essa questão de área de lazer, geralmente, lógico, no final de semana, todo mundo quer aproveitar o seu final de semana com a família. O primordial, o síndico nunca deve ir até o local e dizer, fulano, não faça isso, fulano, baixe o som, fulano, fale baixo. Acontece muito isso. Essa abordagem, além de ser extremamente agressiva, ela pode causar algum constrangimento ao morador e aos convidados dele também. Porque pode ser uma festa, né? Pode ser até um churrasco em família e podem estar várias unidades ali dividindo aquele mesmo espaço. Por exemplo, lá no condomínio, aos domingos e feriados e datas comemorativas, a gente não tem reserva. Por quê? Porque é de uso comum. Então, acontece muito. Fulano estava ali com a mesa, aí usou o som mais alto. Aí a outra mesa estava mais quieta. E termina que fica todo mundo no mesmo ambiente e
termina levando a culpa sem ter culpa, né? Então, assim, a minha dica, inclusive, é que a gente nunca chegue diretamente para o morador e fale, né, com ele diretamente. O que é que a gente pode fazer? A gente pode usar a portaria, né, para quem tem portaria presencial. Eu faço muito assim. Lá pode ser uma besteira, mas lá no condomínio não tinha um celular com WhatsApp. Não tinha na portaria. Era só um telefone que ligava e recebia. E a portaria tem agora um WhatsApp onde você pode o porteiro comunica, certo? É exatamente o que está acontecendo. O pessoal está reclamando. Por quê? Porque vão interfonar para a portaria, vão dizer... Às vezes não vem diretamente para o síndico, não. A portaria também serve de ligação, né, entre o morador... De ponto de contato. Exatamente. Então, o que é que acontece? Primeiro, a portaria vai e fala, né, o que é que está acontecendo, o que é que está incomodando, e manda, por exemplo, uma mensagem. Isso foi até uma orientação do jurídico, né? Nosso, mande uma mensagem, fica registrado e a pessoa não é constrangida. Porque isso também a gente tem que entender que não é no grito, né, que se resolvem as coisas. Porque, infelizmente, tem pessoas que usam essa violência na comunicação e isso não é legal. Isso aí é mais por ignorância, né? Exato. E termina que o síndico fica se tornando aquela pessoa insuportável que ninguém gosta porque ele só quer ser o tal, só quer... E eu concordo com isso. Só que o que é que acontece? O morador foi notificado, né, pelo celular e a gente pede, logicamente, com educação para que ele baixe o som, ou incomode, não incomode, enfim, tenha uma harmonia ali no uso. Mas tem uns que, não, tudo bem, eu vou baixar o som e é tranquilo. Agora certo? também tem outros... Mas tem outros que não. Infelizmente, as pessoas não entendem que o síndico ele precisa, obrigatoriamente, seguir a convenção e o regimento interno. Ele tem que fazer valer as regras dentro do condomínio. Então, ele não pode ser aquele síndico legal que passa a mão na cabeça de fulaninho. Fulaninho, vamos lá, depois a gente resolve. Ou então, fulano é gente boa, entendeu? Então, isso também já me causou problemas. No caso, Priscila, eu sou o morador. Vamos nos colocar no lugar do morador que está incomodado. Sim. Porque existe o regimento que limita regras, né? Exato. E eu estou incomodada. Eu tento contato na portaria, entro em contato com a portaria fazendo a reclamação que eu estou incomodado. A portaria usa dos artifícios, né, da tecnologia, pelo WhatsApp, ou até mesmo direto. Sim. Vai lá e... Quando isso não funciona? Quando isso não funciona, a gente... Mais uma vez eu vou falar do livro de ocorrência. O próprio morador Tudo bem, incomodado... Vai pro livro de ocorrência, mas esse cara não baixou o som. Continuou lá com a flechinha. Lá, certo. Ninguém vai chegar lá e dizer, desliga o som agora. Como eu já vi alguns relatos, já ouvi relatos de que alguns síndicos chegarem e acaba com a festa, puxar o fio do som. É uma faca de dois gumes. Eu tenho um problema com as pessoas que estão incomodadas, quanto com a pessoa que está utilizando. Exatamente. Porque não é assim. Questão de educação, é questão de senso, né? A gente eu creio, né, como ser humano, eu não quero para os outros aquilo que eu não quero para mim. Mas algumas pessoas não utilizam desse artifício e tão pouco se lixando para os outros. E isso acaba gerando conflito entre a parte, porque já aconteceu, inclusive, de tragédia. Sim. Temos casos de Até tragédia. Porque, assim, a área de lazer não, obviamente, é obrigatório que tenha bebida. Mas o que é que acontece? As pessoas bebem, as pessoas se exaltam, as pessoas começam a falar mais alto, as pessoas brincam, gritam, né? E, sei lá, aí começa a cantoria, karaokê também é uma coisa que dá um trabalho. Karaokê é benção. Dá um trabalho, karaokê. E as pessoas estão ali no momento delas de diversão, mas as pessoas têm que entender que estão dividindo o mesmo espaço com vários outros moradores e que no meu condomínio são 160 unidades. Então, eu apenas sou dono de
uma unidade. Ou até, né, no caso, eu falo proporcionalmente, né? Então, eu estou ali dividindo meu espaço com mais 159 pessoas. A gente entende assim. Sim. Então, a gente precisa respeitar. Isso é o que é morar em comunidade, né? Isso. E, assim, tem pessoas que não têm perfil mesmo para morar em condomínio. E isso é o que gera mais conflito, né? E falando sobre o próprio conflito, me fala um pouco sobre os pilares. Eu costumo falar muito sobre pilares, porque são as referências que a gente toma sobre a gestão de conflitos. Para mim, gestor, ou para mim, morador, eu sou morador e eu preciso entender como ter uma boa gestão de conflito com os meus vizinhos, ou para o gestor para mediar, porque o trabalho do gestor é tentar mediar esses conflitos da melhor forma, mas também como morador eu preciso entender que eu preciso me colocar no lugar do outro ou preciso ter uma boa gestão de conflito. Quais as dicas, quais são os pontos principais sobre se gerenciar um conflito dentro do condomínio? Quando existe um conflito, Diego, o que é que a gente faz? Em primeiro lugar, a gente vai tentar identificar que conflito é esse. O que foi que... O porquê chegou até um conflito. Porque, logicamente, existe, né? Às vezes é só a pessoa que não gosta muito do vizinho e implica com o vizinho. Acontece. Certo? Às vezes, no caso, quando é com a gestão e diretamente com o morador, é porque o morador não foi com a cara do síndico. Acontece também. E a gente tem que ver... Então, o primeiro ponto seria identificar o ponto, né? A fonte do conflito. Isso. E após porque quando a gente fala da fonte do conflito, a gente fala da fonte de informação, a gente tem, foi o que eu falei anteriormente, a gente tem que saber exatamente o que foi que aconteceu. Né? Sim. A partir daí, a gente vai tentar conversar com ambos. Né? Como Aí já vem de novo a comunicação assertiva. Exatamente. Que vai ajudar Eu já fiz isso várias e várias vezes. Porque o que acontece também é o seguinte: quem é notificado sempre vai querer estar com a razão. Eu estou falando isso já quando a gente já não tem mais outra solução, né? Que a gente percebe ali como foi aquele conflito, a gente tenta identificar, a gente tenta ver qual foi a situação e tenta contornar. Contornar através da comunicação. Isso. Não conseguindo contornar através da comunicação assertiva, já vem a notificação. Não, a gente faz uma advertência primeiro, né? E depois da advertência, aí vem uma notificação que já é para que todo mundo tem direito à defesa. Né? Para que você possa se defender e tentar explicar a situação. Exatamente. E explicar, e no nosso condomínio, o que é que acontece? Essa defesa, ela vai diretamente para o Conselho Fiscal. E o Conselho Fiscal é quem analisa. E o Conselho Fiscal analisa e dá um parecer, certo? E, a partir dali, vai analisar a situação e ver realmente o que é que aconteceu. Infelizmente, quando existe a multa em si e o morador, né, o condômino, precisa pagar aquilo ali. Gera já outro conflito. Gera. Era isso que eu ia dizer. Aí termina, às vezes, as pessoas não sabem separar as coisas. Isso é chato, sabe? Porque essa questão de maturidade é questão do ser humano. Né? E muito desgastante. Você vive em comunidade, você está suscetível a isso. Quando eu falo de você gerir, de você tentar usar uma comunicação que seja uma comunicação legal, uma coisa amigável, não quer dizer que todas as vezes vai funcionar. Sim. Quando não funciona, infelizmente, o problema muitas vezes não está com o gestor ou não está com uma das partes. A gente também encontra conflitos entre grupos dentro do condomínio. É quase uma política, né? Exato. O lado B que e o lado A. Que são as famosas panelinhas, né? Que a gente sabe que tem. Isso. Fulaninho gosta de fulana. Ou então aquele grupinho ali não gosta do síndico. Ou então aquele grupinho ali não gosta do... o pessoal da Torre B não gosta do pessoal da Torre A. E isso reflete... Isso é bem complicado. É difícil e é uma realidade. E isso reflete diretamente na questão da Assembleia. Sim. Que é onde todo mundo se encontra e é onde todo o moído acontece. Para isso, você também, né, fez cursos, você palestra, inclusive, sobre boas práticas em Assembleia. Isso, é um outro ponto. Me fala um pouco sobre essas boas práticas em Assembleia. Para que possa... vai gerar conflito, esses conflitos, eles existem, e a Assembleia, ela é
um encontro de todo mundo, Sim. onde esses conflitos, muitas vezes, eles acontecem com mais intensidade ou não. Por isso a gente tem o nosso projeto Somos de Casa, onde a gente acaba transformando em confraternização e acaba mudando um pouco essa realidade. Mas as boas práticas, quando você tem, existe técnicas de utilização de boas práticas, você consegue também ajudar a ministrar, ajudar a organizar essa assembleia para que ela aconteça de forma saudável e você consiga alcançar os objetivos. Sim. Eu entendo, assim, eu sempre coloco, quando eu vou preparar o edital de assembleia, eu tenho que colocar primeiro pautas bem definidas, né? E o ideal também é que não se fale muitas coisas na mesma assembleia. Fica até meio desgastante, porque você tem que estar chamando... Existe um limite de pauta? convocando... Existe... Não um limite, mas assim, o ideal é que você não coloque pontos muito divergentes. Então, que seja assertiva, que seja... Isso. Vou falar sobre segurança, vou falar sobre prestação de conta. E a gente vai falar sobre pautas que estejam interligadas. Isso, podemos dizer assim. Entendi. Certo? Para que a gente possa ter um início, um meio e um fim. Porque sempre se perde. Sempre tem um ali que vai tentar. Acontece. E como é que você muito. consegue gerenciar isso? Essas pessoas que querem reclamar de outra coisa e acabam... Eu observava antes as assembleias, já observei muito isso. Desde que eu me entendo por gente, que eu moro em condomínio. Certo? Então, assim, morar em condomínio, para mim, é muito tranquilo. Sabe? Eu fui educada dentro de condomínio e eu sempre fui... eu aprendi a respeitar e a ouvir as pessoas e saber do meu limite, né? E saber do meu direito e do meu dever. Claro. Certo? Isso então, não se aplica a 50% do público, exatamente. Infelizmente. Quando eu falei que tem pessoas que não têm perfil para morar em condomínio, não é desmerecendo ninguém. Certo? Mas é porque é uma questão... Na verdade, eu vou reformular. Não que se aplica a 50% do público. Não se aplica a uma parte de alguns moradores que não entendem isso. Exato. Porque, assim, não é todo mundo que quer dividir o mesmo espaço. Mas a gente entende também que pessoas precisam ter um lugar, né, para morar com sua família ou até morar sozinho. E muitas vezes a pessoa não pode morar numa casa. E quando eu falo casa, eu não falo casa em condomínio fechado, não. Porque seria, de toda forma, uma comunidade do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só que seria, né, não seria uma comunidade vertical, seria uma horizontal. Eu entendo. E utilizando dessas boas práticas, seria a organização da pauta. Isso. Primeiro começa daí. Sim. Certo? Então... Uma coisa que eu faço, que eu não sei se outros síndicos fazem, mas que eu acho super importante, é você ouvir os questionamentos e os desejos dos condôminos. Isso durante a Assembleia? Não, para preparar o edital. Ah, sim, entendi. Certo? O que é que acontece? Eu coloco, já coloquei, muitas vezes, pautas que foram, por exemplo, Diego mora no 302C. Aí Diego chegou para mim, Priscila, você poderia colocar tal pauta nessa próxima assembleia, porque eu gostaria de saber qual é a opinião das pessoas e gostaria também de participar e dar alguma contribuição. Eu já fiz muito isso. Às vezes não é bem visto, não. E se essa solicitação não for de acordo com a pauta? Por exemplo, eu vou falar sobre prestação de conta. Mas aí eu vejo onde se encaixa melhor. Eu procuro fazer isso. Né? Entendi. Tá certo. Lógico que também não é mil maravilhas. Eu vou fazer uma pauta, vou fazer uma assembleia com pautas que as pessoas solicitaram e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não. De jeito nenhum. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, vai ter briga, vai ter confusão, vai ter fulano que se exaltou, vai ter fulano que falou demais. Já teve gente que simplesmente não gostou da votação, aí pegou o cartãozinho, jogou e saiu no meio da assembleia. Entendeu? Acontece. Então, Diego, eu procuro fazer... Como eu tenho já a experiência de sala de aula, o que é que eu faço? Eu vou dar uma aula... essa aula tem que ter um roteiro, Sim. Né? Logicamente. O que é que vai ser? Quais são os assuntos abordados? Seriam, levando para a Assembleia, seriam as pautas que a gente vai tratar. E, óbvio, que a gente precisa também ouvir os condôminos. A gente precisa ouvir.
Então, isso é muito importante. É. Né? Essa visão. Em todas as minhas assembleias, eu coloco no final assuntos gerais. Porque eu passo algumas informações de coisas que eu acho bem pertinentes e posso ouvir também sugestões dos condôminos. O que dificulta muito, eu não sei se é só no meu condomínio ou em todos, mas eu acredito que, pelo que eu converso com outros síndicos, né, não conheço muitos ainda, mas conheço alguns, e eu vejo que muita gente não participa. Isso é unânime. Certo? Unânime. Não participa. Isso é ruim para qualquer condomínio. Isso Independentemente. É um fato, Porque as pessoas que não vão normalmente são as que reclamam Porque das assim, decisões que é foram tudo. tomadas. Exato. Aí, vamos lá, levando para a sala de aula. Uma aula super importante com um assunto que vai cair na prova. E se falta. você faltou, você vai perder o conteúdo. E se você perder o conteúdo, a aula não vai ter replay, não. Não vai ter. Né? Entendi, Você vai então. ter que, talvez, ter uma aula de reforço para poder pegar o ritmo da turma. Entendi. Então, baseado nessas boas práticas, esse é um pilar importante. Existe outro? Sim. E a comunicação do próprio síndico na Assembleia. Sim. Eu Fazer acredito... o gerenciamento desta Assembleia. Sim, exato. Logicamente, a gente tem o quê? A gente tem um secretário de mesa, Sim. a gente tem o síndico, a gente tem o advogado, que sempre está, né? Sempre está presente, o jurídico, que é, logicamente, fundamental, e a gente tem um presidente de mesa. O presidente de mesa, ele vai falar das pautas, né? Vai ler o edital, falar das pautas e vai colocar ordem no recinto, né? E o síndico, ele precisa também se pronunciar. Ele precisa falar. Ter posicionamento. Ter posicionamento também. E ele precisa também ouvir. É como eu sempre falo, comunicação é fala e escuta. Não existe a comunicação só o síndico falar. Então, ouvir também, é claro. Sim, tem que ouvir. Buscar entender. Eu acho muito Sim. importante, como a gente vive em assembleia, a gente consegue enxergar muitas coisas. E uma coisa muito importante são quando o morador ele é informado. Com ele certeza. sabe sobre o que ele está falando, Exato. ele tem propriedade naquilo que ele está falando. Não gera conflito, mas gera solução, porque normalmente vai gerar, né, o posicionamento de outros moradores e acaba que, junto com a gestão, eles conseguem resolver algo, conseguem valorizar a Assembleia e, assim, ter sucesso no bem deles, né? Porque é um bem comum, o condomínio é um bem comum. E sempre que o morador ele participa dentro da Assembleia, junto com gestores, e consegue ter sucesso nessas reuniões, a gestão ela trabalha melhor com a participação dos moradores. Porque normalmente só se é reclamado, só se é questionado, só se é apontado o síndico. Mas o síndico está ali trazendo as pautas para que os moradores participem. Exatamente. Então, muitas vezes é falta de informação, é falta de querer participar para poder conseguir fazer uma boa gestão, né? E conseguir fazer aplicar as boas práticas e fazer uma boa assembleia para que tenha sucesso naquilo que está se colocando em pauta de melhoria para o condomínio. Eu enxergo como isso. Desde que eu entrei, o que eu venho escutando isso de inúmeros condôminos, que a comunicação melhorou muito nas assembleias. Mas por quê? Porque existe um controle, eu entendo que existe um controle que a gente tem que fazer mesmo lá no momento da assembleia, para que a gente possa ouvir, escutar o que as pessoas têm a dizer. Quando é eleição, né, votação, eleição sei lá, a gente vai escolher um prestador de serviço para fazer a manutenção de algo no condomínio. A gente tem que ver qual é a opinião daquelas pessoas. Claro. E quando as pessoas são informadas, mas né, só conhecem. que, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade em aceitar a opinião dos outros. Isso é ser humano. Entendeu? Então, assim, se você está ali no condomínio, você não mora sozinho ali, você vai ter que dividir o espaço com várias pessoas. Então, as demandas, as decisões serão do conjunto, da comunidade. Entendi. E para tomar essas decisões, você precisa ter, voltando para a comunicação, e
conseguir fazer uma boa assembleia, você precisa se comunicar com elas, informar quais os canais digitais, porque você tem um mural de informação, você tem um mural da chamada de assembleia, mas quais os canais digitais que você tem utilizado? O que é que a tecnologia tem ajudado a você e você botou em prática e tem funcionado na sua gestão? Uma coisa que eu digo até que eu acho que eu sou meio afrontosa. Eu tô no grupo do condomínio. Tá vendo aí, ó? Uma síndica no grupo. Tem alguns, mas que permanecem, começam, mas depois já vão embora, porque... Só que assim, o grupo que eu tenho hoje, certo? É um grupo que eu sou a única administradora do grupo e a gente lá só trata questões realmente que são importantes. Não existe burburinho. Certo? Não, nesse grupo não. Existe um grupo aí paralelo, que também fui eu que criei. Aí... Só que aí eu me retirei, porque assim, a postura de muitas pessoas... Esse é que é o problema dos grupos. Mas então, assim... você se livrou. Mas o que é que acontece, Diego? Infelizmente... Eu não posso evitar que as pessoas falem. Não, de forma entendeu? alguma. Cada um tem um pensamento isso diferente. Eu não posso jamais controlar. Então, o que não está no meu controle, eu aprendi a deixar de lado. Entendi. Eu sempre coloco o edital da Assembleia lá no grupo. Aí, o que é que eu faço? Tem um muralzinho, né, do lado de cada entrada de elevador. Nós temos cinco blocos. Então, a gente sempre coloca. Todo mundo que está vendo ali sabe que vai ter assembleia, o horário, a data, quais são as pautas que vão ser tratadas. Além do grupo de WhatsApp, existe mais alguma ferramenta? Porque a tecnologia ela tá aí, né? Agora temos as IAs, a gente tem diversas coisas. Sim. E existe mais alguma tecnologia que venha ajudar a você? A gente usa o aplicativo da nossa administradora. Sim, né, que é a Believe Soluções Condominiais. Eu posso fazer um agradecimento? Pode, claro. Agradeço também o apoio da Believe para isso, porque vocês são muito competentes, muito mesmo. E muito obrigada pelo apoio que vocês me dão. Então, o aplicativo da Believe tem ajudado vocês? Isso, tem ajudado bastante, porque tudo a gente coloca lá e pede para que as pessoas tenham acesso, né, baixem o aplicativo, e assim elas também vão ficar informadas de tudo, porque lá tem as categorias... Claro. Porque no caso dessa administradora, da Believe, ela tem um aplicativo próprio. Tem. Como também tem outras administradoras que têm... Eu acredito que toda administradora tem um aplicativo, tem aplicativo próprio. Só que são outros mais generalizados, né? Isso, essa edição que está circulando do jornal do condomínio, a gente fez uma matéria falando sobre a importância da administradora e qual o trabalho da administradora no condomínio, né? E quando é o braço direito do síndico. E quando a administradora ela trabalha buscando tecnologia para ajudar na gestão, isso é muito positivo. Muito positivo, porque a tecnologia está aí, gente, e a gente tem que acompanhá-la, porque se não acompanhar, vai ficando para trás, e quem acompanhar vai tendo mais evidência, ela consegue fazer uma gestão melhor, ela consegue ajudar os gestores, né? Então, hoje, os meios de comunicação, a tecnologia que você utiliza dentro do condomínio para lhe ajudar na gestão, são os grupos de WhatsApp, né? O grupo de WhatsApp é o grupo, e o aplicativo da Believe, da administradora. Da administradora. Eu uso também o mural, né? Outra coisa importante também, que eu não sei como é que funcionam. Eu acho que cada condomínio tem a forma, né, de lidar com isso. No nosso regimento interno tem um horário que o síndico está disponível, só que com um agendamento prévio. De segunda a sexta. Na administração? Não, no meu regimento interno tem falando isso. Então, eu também me coloco à disposição lá, né, que também é uma estratégia. Certo? Muitas vezes eu não tenho nem um compromisso, não tenho nenhum horário marcado, mas eu estou sempre disponível ali. Que eu acho que isso também é muito importante. Isso é importante. Né? Logicamente que não são todos os dias, até porque eu tenho uma vida. Tem a vida além de como eu tenho minha vida gestora. Profissional, minha vida pessoal, mas eu procuro sempre ficar disponível, sim, para os Perfeito. Os moradores. Isso é muito importante. Diante de toda essa sua expertise, diante de todo o conteúdo, o aprendizado, a sua profissão, qual uma dica
qual a informação de ouro você pode dar tanto para o gestor, na verdade eu vou pedir duas. Uma dica de ouro para o gestor e uma dica de ouro para uma boa convivência, né? Um bom relacionamento, uma boa comunicação para o público de casa, para eles, porque toda a entrevista, todo o conteúdo que a gente produz aqui no SigaMeCast é um conteúdo para moradores, para síndicos, para que eles consigam acrescentar, enriquecer mais o conhecimento e assim ter uma melhor convivência. O intuito do trabalho da Siga-me é esse. Então, dê uma dica de ouro diante de toda a sua expertise, diante do seu conhecimento para o gestor. Para o gestor, diálogo. Diálogo. Diálogo, sempre. E o morador? Sempre. Para o morador, eu também coloco o diálogo. O diálogo. É. Então, uma dica de ouro... Mas assim, seria, eu acredito que seria, como você está pedindo duas, mas o princípio, a premissa, na realidade, é o diálogo. Isso é muito importante. É o diálogo. Não adianta. E quando se tem uma disponibilidade, você se permite a ter um bom diálogo, acho que muita coisa acontece. Tudo se resolve com uma conversa. No meu ponto de vista, tudo se resolve com uma conversa. Agora, o que é que pode acontecer? Uma das partes pode não aceitar o rumo da conversa. Tudo bem. Infelizmente, pode acontecer. Então, a partir do momento que você não aceita uma determinada... ou uma solução, ou buscar, né, a melhor forma de resolver algo que esteja ali dentro daquele contexto, infelizmente, eu acredito que, em seguida, teria que ter o respeito. Né? Eu não concordo com você, mas eu respeito a sua opinião. Isso é essencial para o convívio humano. Sim. É o diálogo e respeito. Mas, infelizmente, muitas pessoas não entendem essa... Ainda. Não, isso é fato. Não entendem. Infelizmente, não. É porque, assim, o que é que acontece? Eu moro aqui, eu tenho um apartamento aqui, eu pago condomínio, então eu quero que a minha necessidade seja atendida. E não é bem assim. Só que a minha necessidade tem que ser atendida dentro do meu meio de convívio. Tem que estar bom. A necessidade do bem comum. Tem que estar bom para todo mundo. Exatamente. Não é só para mim. Porque para mim tá bom, fulano... Se não está bom para fulano, problema dele. Não é assim que funciona. Só que, infelizmente, diante de tantas formas de tentar me comunicar, de tentar repassar uma boa prática, né, de convivência, tem pessoas que não aceitam. Isso é normal então, em tudo. Isso. Então, assim, isso não deve ser também um empecilho para que os síndicos... né, se esmoreçam, no caso, que eles não se sintam frustrados. Acontece, a gente se frustra normal, muito. É ser humano, somos mas ser isso não pode ser algo que determine a sua capacidade como gestor. Perfeito. Priscila, muito obrigado pelo esse nosso bate-papo. Para mim foi super enriquecedor. Eu tenho certeza que para o público que está em casa, para o gestor, para o morador, foi bastante enriquecedor. Muito obrigado, claro, por essa oportunidade. Esse seu conhecimento é de grande valia, né? Então, te agradeço de coração por esse tempinho, para a gente bater esse papo gostoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz de estar aqui. Então, você sabe disso. Sei, sim. De verdade. Priscila, fale sobre suas redes sociais, porque eu tenho certeza que você deve compartilhar suas experiências, seu conhecimento. Deixe sua rede social, se você cria conteúdo no Instagram. Deixe seu Instagram, o pessoal que está em casa. Sim, a especialista em gestão. A especialista em gestão. Isso. Então, pessoal, segue lá. Estou montando lá, botando os conteúdos e estou querendo gravar algumas dicas. Eu estou com uns projetos aí. Que agora vai para frente. Vai. Eu tenho certeza. Vão sim. Então, pessoal, segue lá. Vocês vão com certeza vão gostar, porque aqui ela, além de gestora, é ser humano, é emoção, é coração, e que ajuda e torna você, como uma gestora, além de gestora, um ser humano muito lindo. Viu? Parabéns, eu tenho certeza que você vai ter sucesso naquilo que você se predetermina em fazer. Que assim seja. Amém. Sempre. Então, pessoal, mais um Siga-me-cast. Um bate-papo maravilhoso com nossa amiga Priscila Cavalcante. E a Siga-me-cast cada vez mais trazendo informação, trazendo soluções
para enriquecer a gestão e, claro, enriquecer seu lar, para que vocês consigam viver melhor em comunidade e que, claro, cada vez mais fique mais gostoso estar em casa. Não é isso? Para isso, a Siga-me Cast ele existe. Nos siga nas redes sociais, siga-me Condomínios, siga-me Cast no YouTube, acompanhe nossos conteúdos porque tem muita coisa boa. Até a próxima.